Amém. Pai do Senhor para a igreja. Quero agradecer a Deus por mais um dia, na presença dEle. Que o Senhor possa nos conduzir hoje na presença dEle sobrenatural. Amém. Vou estar lendo aqui no livro de Salmos 73. Verdadeiramente bom é Deus para Israel, para que os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase desviarão. Pouco falta que escarregaram meus passos, pois tinha inveja dos soberbos. Vejo as propriedades dos ímpios, porque não há aspecto da morte, mais firme está a sua força. Amém? A Bíblia vai dizer que esse salmo é escrito por Asaf. Asaf era um levita da casa do Senhor. E por alguns instantes Asaf desviou o olhar do Senhor e foi a prosperidade dos ímpios. Ele foi criticar a Deus, porque os ímpios têm tudo e eu que estou na tua casa, faço de tudo, eu não tenho nada. E Deus foi encontrar Asaf e foi falar: Asaf, o que você tem, eles não têm, que é o amor que eu transbordo dentro de ti. E quando Asaf vai inaugurar o templo de Salomão, ele vai cantar no templo de Salomão. Quando ele começa a louvar, começa a subir uma fumaça de glória. Ei, amado, ei, jovem, eu quero dizer nessa noite que a Bíblia vai dizer em Hebreus 12:2: olhai para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Não importa a circunstância, mas olha para Jesus. No Salmo 121, a Bíblia vai dizer que por um momento que Davi estava no momento de aflição, quando ele sobe no monte, ele sabia que o socorro dele vinha só do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que eleva os nossos olhos, os meus olhos, os teus olhos para o monte, de onde que virá o meu socorro. Quer dizer, o meu socorro, o teu socorro vem do Senhor. Amém? Eu quero convidar o grupo de louvor Oswaldo Amor, da pastora Leda. É um privilégio de recebê-los aqui. E que Deus abençoe. Eu vou estar orando para eles começar o louvor. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. Deus, cobre nós com as Tuas asas, Senhor Santa. Oh Deus, a Tua palavra fala em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto pode se achar, e invocar o Teu nome enquanto está perto, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, traz a existência, Senhor, sobre os jovens dessa igreja, Senhor. Que todo louvor, toda adoração, Senhor, seja entoada a Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos encher, Senhor. Que nós possamos aqui sair transbordando da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, nos enchendo a cada dia mais, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra fala, Senhor, em Isaías 60, levanta e resplandece, que a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua glória venha, Senhor, inundando essa casa. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Pai. Tens liberdade.
liberdade em mim. Pode entrar, Senhor, pode entrar. Tens liberdade aqui, Deus. Tens liberdade em mim. Convide o Espírito Santo para Ele estar aqui hoje. Se você tem convicção no seu coração que o Espírito Santo está aqui, adore a Ele. Porque nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós temos que estar perante ao Pai em espírito e em verdade. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai, por tudo aquilo que fizemos durante a semana. Espírito Santo, nós estamos aqui nos rendendo aos teus pés, Pai, pedindo perdão por tudo aquilo que entristeceu o seu coração. Pai, nós queremos pedir, tire toda a impureza que o Senhor encontrar, pois a casa é sua. Pois a casa é sua. Espírito Santo, tome o teu lugar aqui nessa noite. Pai, os jovens estão aqui clamando pela tua volta. Pai, os jovens estão aqui clamando para ver a tua verdadeira face. Pai, esteja presente entre nós, Espírito de Deus. Nós pedimos, Pai, e nós dizemos que o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade dentro de nós. O Senhor tem liberdade nesse altar. O Senhor tem liberdade neste lugar. Senhor, nós queremos declarar que não são as vozes, Pai, que não são os levitas que estão à frente do louvor. Pai, nós queremos te entregar totalmente a honra e a glória, Pai, pois nós não somos merecedores de receber tal bênção. Pai, por mais que nós pecamos, por mais que nós erramos, o Senhor sempre está diante de nós. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Se entregue a Ele. Eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga que você é o templo dele. Eu sou sua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
declare pra Ele: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pode mudar, Pai, que entre o Rei da Glória tudo é para o Rei da Glória. Pode entrar. Chame ao Pai. Peça para o Pai entrar. Nós já falamos que nós somos a casa dele, que o perdão dele sara a nossa alma. Mas diga para ele: pode entrar, Rei da Glória. Que entre o Rei da Glória, que faça morada. Eu sou a sua morada. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei
face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Declare pra Ele que só Ele é santo. Diga pra Ele que Ele pode entrar, que Ele pode fazer morada, que Ele pode habitar em você. O louvor não é apenas palavras. O louvor não é apenas instrumentos. O louvor não é apenas uma canção, mas é uma conversa com o Pai. Declare pra Ele que Ele é santo. Só Tu és santo. Diga santo. Só Tu és santo. Faça que nem os anjos. Só Tu és santo, Pai. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Ele se entregou por você. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Ele te amou primeiro. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Diga pra Ele o quanto você o ama. Diga pra Ele o quão importante Ele é pra você. Porque Ele já demonstrou o amor dele por nós. Porque Ele já mostrou o quão grande é o amor dele por nós. Nós temos que agir como os anjos. Os anjos estão lá declarando para o Pai que Ele é santo. Os anjos não se cansam de dizer que o Pai é santo. Nós somos filhos. Você é filho. Nossa geração é de filhos. Nós temos que declarar o quão santo o nome do Pai é, o quão grande o nome do Pai é. Diga para o Pai que Ele é santo. Nós não compreendemos quanta bondade. Nós não compreendemos tamanha bondade por morrer na cruz para salvar a gente. É santo. E o que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. E o que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. E o que é que os anjos
Aqueles que puderem, fechem os olhos. Fechem os olhos. E entrem no trono. Entrem na sala do trono. Agora é o seu momento com o Pai. Esqueça as pessoas que estão ao seu redor. Adore em espírito e em verdade. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser dançar, dança. Se você quiser declarar o seu amor para o Pai, declare. Não fique só na letra do louvor. Não fique prestando atenção no irmão que está do seu lado. Declare para o Pai o quanto você o ama. Faça da sua maneira. Pois o Pai escolheu pessoas distintas para o seguir. Pois o Pai não queria pessoas iguais. Ele queria pessoas que o adorassem de espírito e em verdade. Ele queria pessoas que o declarassem em qualquer lugar que estivesse. Ele queria pessoas que fossem atrás dele, independente da forma. Se entregue. Nós estamos entre quatro paredes, mas os céus não é o limite. Os braços do Pai é. O louvor não é a ligação que você tem com o Pai, mas ao seu coração, a sua vontade é. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Quantos aqui querem ser queimados pelo amor de Deus? Está fraco. Quem aqui quer ser queimado pelo amor de Deus? Nós estamos aqui dispostos a adorá-lo, não receber adoração. Todos nós, não estou dizendo apenas do louvor, estamos aqui para entregar muito mais do que receber. Eu acredito que dias de culto são para entrega. Claro que o Pai sempre vem com aquela bondade dele, porque pensa num amor tão grande, um amor que não dorme, uma chama que nunca apaga, olhos que nunca cegam, asas que nunca se fecham para nós. Vamos entregar o melhor de nós para o Pai. Queremos entregar o melhor de nós. Nós queremos te entregar o melhor de nós. Eu quero te entregar o melhor de mim, Pai. Eu quero entregar o melhor de mim. Diga que você quer entregar o melhor de você. Te entregar o melhor de mim. Diga pra Ele.
deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Larará, eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deus. Paz do Senhor, gente. Nossa, sou muito grata, Senhor, por esse culto. Muito mesmo. O tema do nosso culto hoje é o amor de Deus. É o amor imensurável do Senhor. Um amor tão grande que nós não conseguimos sequer imaginar. E às vezes nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos sequer estar sensíveis para sentir esse amor do Senhor. E o Senhor já ministrou muito no nosso coração. Nós tivemos um momento da adoração. Vou agradecer posteriormente, mas já quero começar agradecendo a Igreja Ousada Amor, os jovens. Deus abençoe a vida de vocês. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E eu queria convidar um amigo querido, Tiago. Tiago, a gente se conheceu lá na Jocum, num evento de escola de missões de férias. E a gente se conheceu em 2017. Nós nos tornamos amigos. O Tiago, ele é missionário pela Jocum, fez o curso inicial. Pode subir aqui já. Pode subir já. E ele vai trazendo a palavra para nós nessa noite, amém? Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Você esse aqui? Ele também? Vamos estar orando pela vida dele, para que o Senhor use a vida dele, para que o Senhor ministre aos nossos corações, fale ao nosso coração o que o Senhor deseja falar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela vida do Tiago. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor o trouxe até aqui, mesmo com tanta dificuldade, Senhor, com tanto empecilho, Senhor. Mas nós acreditamos, Senhor, no Teu poder e nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra a ministrar no nosso coração, Jesus. Usa a vida do Tiago, Senhor. Revela, que o Teu Espírito Santo venha com a revelação da Tua palavra. E o Senhor use a vida dele para ministrar nos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Nós estamos sedentos de ouvir a Tua voz, Jesus. Nós te clamamos e nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, gente, tudo bem? Graça e paz. Bom, eu vou me apresentar bem rápido, porque hoje o objetivo realmente é pregar a palavra. Fui convidado para isso e quero poder honrar isso. Meu nome é Tiago, eu tenho 22 anos de idade, eu sou presbiteriano,
tenho servido a minha igreja como missionário também, e até então a Jocum. Deus ele tem me chamado para o ministério desde a minha adolescência, e desde então tenho servido a Ele dentro dessa questão de missões, de missiologia, do pastorado em comunidade, enfim. E é isso, bem rápido, né? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. O tema é o amor de Deus, eu quero poder falar um pouco sobre isso, expor. Geralmente, quando a gente pensa em relação ao amor de Deus, logo nós pensamos em João 3,16, né? Aquele velho texto conhecido que diz, João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a grande questão é por que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E essa pergunta é muito importante para nós cristãos nos indagarmos, nos perguntarmos, porque realmente não faz sentido se a gente lê a Bíblia, ter um texto e só pegar esse texto e ler a partir dele, ler a história a partir dele. Na verdade, esse texto ele é resultado de uma ação que antes aconteceu e louva a Deus porque aconteceu em Gênesis. Eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis, sou apaixonado por essa narrativa e eu quero expor um pouco hoje dessa narrativa para vocês, tá? Então vamos fazer mais uma oração? Jesus, eu oro ao Senhor, eu te engrandeço, eu te adoro. Senhor, nós reconhecemos a sua soberania sobre nós, nós reconhecemos o seu senhorio sobre nós. Obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui em paz. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido muito bom e eu te louvo muito por isso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando nós vemos a narrativa de Gênesis, nós precisamos, para a gente entender um pouco mais sobre o amor de Deus, nós precisamos olhar no começo de Gênesis. No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a narrativa da criação. E aí, no finalzinho, vocês vão entender por que Deus amou o mundo de tal maneira. De fato, no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a narrativa da criação, e Deus, ele cria, a partir do versículo 2, ele tira toda a treva, ele cria a partir das trevas, ele começa a formar aquilo que é belo, aquilo que é lindo, aquilo que é glorioso. Ele começa a criar aquilo que nós conseguimos ver. Nós vamos vendo, a partir do versículo 3 do capítulo 1, Jesus é revelado, e é incrível isso, depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas para poder não perder muito tempo, eu vou tentar ser um pouquinho bem rápido, tá bom? Para poder chegar no versículo 12, no capítulo 12, perdão. E aí no capítulo 2 nós vemos a narrativa de Deus ele criando o homem e a mulher, e Deus ele cria o homem e a mulher de acordo com a sua imagem e sua semelhança. E aí é muito incrível essa questão da imagem de Deus, porque nós temos a mesma autonomia que Deus, aliás, no Éden nós tínhamos a mesma autonomia, Adão tinha a mesma autonomia que Deus tinha em relação a governar aquilo que ele criou. E isso é fantástico, porque nós começamos a ver um relacionamento de Deus sendo formado com a natureza. É muito legal Gênesis, porque o objetivo de Gênesis não é narrar cientificamente a criação das coisas, mas explicar como que o livro e a trajetória da humanidade ela se desenvolveu. Bom, eu gosto de interagir, então se você tiver alguma dúvida, não tem problema nenhum em você poder levantar a mão e perguntar, tá bom? Então você pode perguntar, vamos tentar realmente fazer isso bem relacional, eu acredito que será muito, muito bom esse tempo com os irmãos. Então Deus ele cria o homem e ele coloca o homem no poder de governar aquilo que Deus criou, para que juntos eles pudessem celebrar a criação. No capítulo 3, a gente vê a presença de um ser criado, e a Bíblia chama esse ser de serpente, e a serpente começa a falar com Eva coisas que iam contra aquilo que Deus ele tinha falado. Bom, o ser humano, de fato, Adão, ele não morreria. A Bíblia é muito bem clara que Adão ele não morreria, Eva não morreria, e a serpente ela vem com uma indagação meia errônea no sentido de que se Adão e Eva comessem do fruto, eles certamente não morreriam. É assim que a Bíblia narra. Só que ele já não morreria.
Então Adão e Eva, eles caem, eles trocam aquilo que é eterno por aquilo que é duvidoso, e acontece a queda. Obviamente Deus já sabia que isso iria acontecer. De fato já estava não nos seus planos, mas a narrativa já estava escrita assim. A narrativa da humanidade. De fato isso não é ruim, porque no final nós vemos uma vitoriosa conquista de Cristo, o que ressignifica muito mais a criação. Bom, meus irmãos, a gente vai vendo a narrativa, e durante esse texto a gente precisa entender, durante a narrativa da queda, a gente precisa entender o que de fato foi a queda. Porque a gente fala, o ser humano caiu e agora ele deixou de viver, mas muito mais, isso vai muito mais além. Não é apenas, Adão e Eva não apenas deixou de viver, mas eles perderam um relacionamento com Deus, eles deixaram de estar onde eles foram criados para estar. A ideia da criação é que o homem pudesse se relacionar com Deus. E aí é incrível, porque eu consigo ver a primeira revelação da graça, quando o homem, eu não sei se vocês já viram, quando uma pessoa geralmente ela se cobre ou ela exposta ao sol, ela se cobre com folha de figueira. Eu não sei se vocês já viram a reação desse movimento, dessa ação. Se vocês não viram, a reação desse movimento em expor uma figueira sobre a sua pele, uma folha de figueira sobre a sua pele durante o sol, ela causa queimaduras de primeiro grau. As queimaduras são muito intensas, e nós vemos a primeira manifestação da graça de Deus quando ele tira essa folha e ele cobre Adão e Eva com pele de animais. É incrível, as pessoas dizem que a graça geralmente existe. Tem uma teologia que fala assim que a graça ela foi revelada a partir de Jesus, mas eu discordo dessa teologia, porque é impossível a gente não ver a graça sendo revelada no Novo Testamento. A gente vai ver outro episódio da graça sendo revelada quando o povo está lá no monte, Moisés desce, e aí Deus ele fala assim para Moisés que Deus ele queria se revelar para o povo, queria conversar com o povo. Deus ele vem, tudo começa a tremer, a terra começa a tremer, os vulcões começam a entrar em erupção, enfim. E aí o povo fala assim para Moisés: Moisés, vai lá, intercede por nós, porque certamente nós morreremos. Se Deus ele vier falar com a gente, se ficar mais um pouco, nós morreremos. Então Deus ele começa a agir de diferentes formas para poder se comunicar com o povo. De fato, o plano original de Deus é se relacionar com as pessoas. Bom, continuando. E aí nós vemos essa narrativa. Em Gênesis 6, nós vemos a maldade das pessoas. Deus ele vê a maldade das pessoas e ele começa a se entristecer com essa maldade, e ele vem, ele manda o dilúvio. Deus envia o dilúvio no capítulo 7, no versículo 8, Deus ele dá um fim para o dilúvio. A grande questão é que após a queda, a sociedade estava tão corrompida, mas tão corrompida que nem Noé se safou. E você deve estar se perguntando por que Noé não se safou. No capítulo 9, um pouco mais para o final do capítulo 9, nós vemos que Noé ele sai da arca, ele presta culto a Deus. Logo depois disso, ele planta uma vinha. E dessa vinha, Noé se embriaga, ele fica muito, muito embriagado, onde acontece lá um ato com os filhos dele, ele se envergonha, depois ele amaldiçoa Cã, depois ele amaldiçoa Cã, e aí, enfim, isso mostra completamente o quanto que até mesmo Noé ele não se safou da queda. Ele também é resultado da queda, e isso mostra, isso é incrível, porque todo o resultado disso vai dar em Cristo, e Cristo ele tem o poder de regenerar aquilo que ele criou, e ele irá fazer isso, ele já está fazendo isso. Eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente. Bom, no capítulo 11, eu quero narrar um pouco mais sobre isso. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 11, nós vemos o relato, a narrativa da Torre de Babel. Aí já está o auge da depravação do ser humano. E a narrativa de Gênesis capítulo 11 fala assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos o nosso nome celebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra.
Então o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Meus irmãos, aqui nós vemos o auge da depravação humana. Deus, em algum momento, Deus ele falou para Adão, para o povo, para a sua criação humana, que eles deveriam construir uma cidade? Não, Deus ele falou assim para Adão que eles deveriam, após a queda, se espalhar pela terra. A mesma promessa está narrada para Noé, a mesma promessa, e você pode ler depois, a mesma promessa que Deus ele faz para Adão, a mesma narrativa vai estar escrito também para Noé. Deus ele faz a mesma promessa para Noé em relação a eles criarem uma descendência, eles expandirem, se espalhar pela terra. O ser humano ainda está em total depravação que ele chama todo mundo, ele se reúne em uma cidade, indo contra os princípios de Deus, contra o mandamento de Deus sobre se espalhar pela terra. Eles constroem uma torre e eles falam assim, isso é o cume do pecado da Torre de Babel. E ele fala assim, vamos tornar o nosso nome celebre. Eles queriam ser conhecidos pelos feitos dele, mediante aquilo que eles faziam em relação à distância de Deus, em questão ao quão longe eles estavam de Deus. É muito fundamental, meus irmãos, nós entendermos esse texto, porque a partir daí nós iremos ver o quão Deus nos ama, o quão Deus se importa com a gente. Se nós não entendermos a narrativa bíblica, nós nunca iremos conseguir, nem ao menos, entender um pouco do porquê Deus nos ama tanto. Enfim, Deus ele vem, desce, ele confunde, e aí ele começa a fazer de novo aquilo que ele tinha falado para Adão e ele tinha falado para Noé, sobre eles se espalharem pela terra. Enfim, chegamos em Gênesis 12. Em Gênesis 12, nós vemos uma narrativa incrível. E nos deparamos com algo muito importante na história da igreja. Nós vemos o início da nação de Deus. O início quando Deus ele fala para Abraão, e eu quero ler com você abriu sua Bíblia em Gênesis 12. Deus ele fala assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse a Abraão, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao inverso de Lameque, que construiu a Torre de Babel, foi o pioneiro em relação a construir a Torre de Babel, o próprio Deus fala para Abraão que ele mesmo engrandeceria o nome de Abraão, dando poder a ele em relação àquilo que ele iria fazer. Esse texto é para poder falar de Abraão, meus irmãos? Sim, de certa forma sim, mas não ao todo, não em sua totalidade. O objetivo do texto é apresentar aquilo que Cristo começa a fazer em relação à remissão da criação, da natureza, e a reconciliação dos homens com Deus. Nós vemos nessa narrativa, no primeiro versículo, que foi do agrado de Deus que muitas vezes, durante aquele tempo, tudo aquilo que aconteceu tivesse a acontecer para que o Cristo fosse revelado. A ideia é que Deus ele começa a se revelar a Abraão como um tipo de um Deus que ele cuida, um Deus que ele protege. Nós vemos a primeira narrativa de um Deus missionário, um Deus completamente missionário a partir da vida de Abraão, e é onde ele começa a se revelar. Há quem diga que a igreja de fato ela surgiu aqui, quando Deus ele começa a juntar um povo para ele, uma nação para ele, começa a constituir o Israel dele. Enfim, eu vou parar nesse versículo, eu quero contar um pouco daquilo que foi o Israel de Deus. O Israel de Deus ele foi um povo partindo de Isaac. Então Deus ele fala para Abraão um pouco mais tarde que ele daria um filho, e esse filho se chamaria Isaac, e aí nós cremos que a partir dele a nação de Deus começa a crescer, a surgir. Eu vou ser bem breve. E aí depois disso o povo de Deus fica cativo, vem os patriarcas, vem Abraão, vem Isaac, depois vem Jacó, depois de Jacó vem José, depois de José o povo fica escravizado 400 anos no Egito. E aí, mesmo assim, Deus ele se mostra um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que é pai, um Deus que cuida.
E Deus ele fala para Moisés ir até o faraó e dizer a faraó que ele, próprio Deus, queria libertar aquele povo. O povo sai, Deus institui 613 leis, desde moral, desde das celebrações, desde as leis civis, e aí Deus ele começa a constituir um povo. Aí é incrível isso, e eu acho incrível a narrativa do Israel de Deus, que durante esse tempo, os hebreus, conforme o tempo foi passando, os hebreus eles começaram a se tornar uma nação, um povo, aliás, e esse povo ele começa a se expandir, crescer, e o objetivo da criação desse povo foi para que esse povo pudesse ser exemplo para as outras nações. A ideia de abençoar todos os povos começa em Abraão, mas ela se finda em Jesus. Entretanto, durante o caminhar, Deus ele constrói um povo, Deus ele levanta um povo para que as outras nações pudessem ser alcançadas. Como eu disse, todas as nações estavam corrompidas pelo pecado e já não existia mais salvação para elas. Entretanto, Deus misericordioso, um Deus fiel à sua palavra, ele levanta um povo e ele chama esse povo, ele dá o nome desse povo de Hebreus, e Hebreus ele não era um nome muito legal assim na época. A palavra de Hebreus, né, o nome Hebreus, ele vem de escravo, do povo que é inferior, do povo que ninguém dá nada. Deus ele escolhe esse povo que ninguém dá nada, começa a construir uma nação, e a partir dessa nação deveria ser exposto aquilo que Deus queria ter com os homens, um relacionamento. É incrível essa narrativa, porque desde sempre, durante toda a narrativa bíblica, nós vemos Deus ele se manifestando como um Deus amoroso. Há quem diga que Deus ele é um Deus bravio no Velho Testamento, e eu duvido profundamente disso. Se o povo ele pereceu, foi porque o povo quis perecer. Deus ele sempre esteve com suas mãos estendidas para poder alcançar quem quisesse ser alcançado. Por isso que ele levanta um povo, para esse povo ser exemplo para os outros povos, modelo para os outros povos. É muito incrível a narrativa do povo, porque ele começa a dar leis até mesmo para o cultivo da terra, para poder como deveriam se comportar, para poder como eles deveriam se vestir. De fato, era para ser um modelo para os outros povos que viviam em total depravação. Meus irmãos, enfim, a narrativa começa aí, depois vem os profetas, Davi vem, depois vem os profetas, depois vem Jesus ele cumpre isso, que Deus ele falou para Abraão. De fato, Abraão não viu nada dessa promessa se cumprindo na vida dele. E eu falo isso baseando que Cristo, em sua totalidade, veio a poder finalizar aquilo que Deus, ao longo da história, tem falado para nós, sua igreja. E aí nós vemos um outro lado que fala assim, que o Israel de Deus somente são os judeus. Eu duvido profundamente disso. Biblicamente falando, de fato, o Israel de Deus são todos aqueles que receberam a Deus, se entregaram para Deus, Deus deu o poder de serem filhos, chamados de filhos dele, e esse é o Israel de Deus. Por isso que nós acreditamos que a Bíblia de fato nasceu lá no Velho Testamento. Desculpa, a igreja nasceu lá no Velho Testamento. Porque o Israel de Deus, os filhos de Deus, já estavam sendo alicerçados lá no começo. A ideia é que nós possamos, e depois a narrativa de Paulo, ele vai falar sobre nós sermos modelos para esse mundo. Assim como os judeus e os hebreus e os israelitas, eles deveriam ser, em seu tempo, modelos para o mundo, para que Deus ele pudesse, através desse povo, se encontrar com as pessoas, se encontrar com as outras culturas. Eu sou apaixonado por essa narrativa. No versículo 2, a gente vê a concretização disso que eu estou falando. Deus ele fala para Abraão, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Ao contrário daquilo que o povo da Torre de Babel eles queriam em relação a tornar o seu nome celebre, o próprio Deus ele começa a devolver um poder em relação àquilo que ele tinha feito com Adão, de governar a terra. Abraão começa a sair, começa a construir as cidades, aliás, o povo começa a ser alicerçado, eles começam a se espalhar pela terra. Israel foi considerado nação em 1948, foi quando a profecia de nação ela se cumpre, dada a Ezequiel e a Daniel. E aí Deus, só que antes disso, Deus já estava formando um povo para poder ser exemplo. Entende? Tá dando para entender, irmão? Tá sendo fácil? Tá tranquilo? Eu quero ser o mais simples possível. E eu vou chegar lá onde eu quero chegar. No versículo 3,
Aliás, no versículo 2, nós vemos essa concretização, a concretização daquilo que Deus ele falou para Abraão através de Jesus. Jesus, o segundo Adão, vem e ele começa a reconciliar todas as coisas com Deus, de uma maneira muito mais rápida. A igreja começa a ser alavancada, ela começa a espalhar pelo mundo, aí dá-se, depois da diáspora, a diáspora foi um momento na história de Israel, onde o governo, Nero começou a colocar fogo, começou a incendiar os nossos irmãos, consideraram como mártires, e aí Nero começa a pegar essas pessoas, colocarem fogo nelas e fazerem de tocha na cidade. E aí acontece a grande diáspora, que é a separação de nós irmãos. E a palavra de Deus em relação a ir pela terra, de fato, ela nunca deixou de ser verdade. O objetivo de Deus, de fato, foi que a gente venha se espalhar pela terra e, como povo espalhado, possamos manifestar aquilo que Ele sempre quis manifestar. Uma nação santa e uma nação que seja modelo, um povo que seja modelo para aqueles que estão lá fora. Bom, a partir de Cristo, Deus ele começa a recuperar a bênção que se perdeu lá no Éden. Lá no Éden, como eu disse, Adão se separou de Deus e Adão começa a caminhar por um caminho totalmente distante de Deus. Seus descendentes também começam a caminhar, e eles começam a caminhar. Quanto mais o tempo vai passando, mais longe eles vão ficando de Deus. No versículo 3, Deus ele fala para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A descendência de Abraão, que é Cristo, da semente de Abraão, que é Cristo, conforme as gerações vão passando, dá em Cristo. Cristo ele começa, ele corta, ele assim, após a sua ressurreição, o véu é rasgado. O relacionamento que nós tínhamos no Éden como humanidade é restabelecido, e a partir daí nós conseguimos pregar o Evangelho para que o homem pudesse ser salvo a partir de Cristo, e não por aquilo que o povo negou em relação ao relacionamento. Quando o povo nega Cristo, quando o povo nega Deus lá no Velho Testamento, Deus ele começa a ter que dar algumas diretrizes em relação a como o povo se encontraria com Ele novamente. E aí vem os sacrifícios, vem as leis cerimoniais em relação ao culto. Só que em Cristo tudo isso é quebrado, além da lei civil e moral, e nós conseguimos ter um relacionamento com Deus novamente. E é incrível isso, porque quanto mais Deus ele começa a se relacionar com o ser humano a partir de Cristo, mais as pessoas vêm a conhecer Ele. As pessoas começam a se encontrar com Ele. Nós vemos multidões e multidões e relatos de pessoas se encontrando com Cristo, através da sua palavra, através dos nossos irmãos que têm pregado o Evangelho por onde eles têm passado. Nós vemos o processo da reconciliação, o processo da redenção de Deus para a humanidade, ela se concretizando com uma força muito maior, muito maior. Deus ele vem, Jesus vem, intitula os apóstolos, a partir dos apóstolos, a partir de Pedro, Deus intitula a igreja. De fato, Pedro não é o fundamento da igreja, Cristo é o fundamento da igreja através de Pedro. E aí vem os nossos irmãos, começam a pregar, começam a se reunir, começam a espalhar, acontece a diáspora, os irmãos começam a espalhar, e aí os apóstolos começam a se espalhar também, começam a fundar igrejas na Ásia, no leste da Europa, no norte da África e na Índia. E aí o povo começa a espalhar, e Deus ele começa a crescer, e há uma numerosa multidão a partir de então tem se encontrado com Cristo. A ideia que a gente tem então, porque se Deus ele ama tanto o mundo, por que existe tanta guerra? E esse é uma frase muito errônea, porque de fato Deus ele não quer que nenhuma guerra aconteça, Deus ele não quer que tenha fome na África, Deus ele não quer nada disso. Mas Tiago, então por que existe tudo isso? Por que as pessoas passam fome? Por que elas passam por dificuldade? Por que elas estão em situação de rua? Por que elas param de crer em Deus? Nós temos uma Europa totalmente secularizada. Nós temos agora nos Estados Unidos, né, na Europa,
na América do Norte, uma cultura bem liberalista entrando e cada vez mais se afastando de Deus. Tiago, por que isso tem acontecido? Por que nós temos uma igreja em cada esquina do Brasil e mesmo assim existem pessoas no Norte e no Nordeste que não conhecem a Jesus? E eu não sei se você sabe, eu estava com um missionário, tem um missionário que me acompanha, missionário Cássio, ele era diretor, era porque ele está vindo para São Paulo agora, ele ficou morando entre a Colômbia e o Amazonas durante 15 anos. E ele contando as histórias dele, uma das histórias que ele falou e uma das narrativas que ele disse é que entre o povo, né, que mora na Amazônia existem muitos e muitas tribos indígenas que nem o português fala, não tem nenhuma Bíblia traduzida para o seu idioma, não conhece Jesus, sua cultura é totalmente animista, doutrinas em relação à cultura deles muito escassas de qualquer resquício de evangelho. Então você pergunta, Tiago, por que as pessoas não conhecem? Por que as pessoas estão passando fome? E existe uma única e simples resposta para isso. Por conta da nossa falta de vontade, por conta da nossa... Por conta da nossa não resposta ao mandato de Deus em relação a ir pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus, capítulo 28, nós entendemos, né, que o texto narra a grande comissão. E na grande comissão, Deus ele dá uma ordem para os apóstolos, para os discípulos, para a igreja, para que eles possam ir e fazer discípulo e pregar o evangelho. Então, por que, Tiago? Por quê? Por que as pessoas ainda têm passado por tanta dificuldade? Porque a igreja ela não tem se manifestado como o corpo de Cristo de fato em sua totalidade. E não, meus irmãos, isso não é tão ruim quanto parece. De fato é ruim o fato da igreja não estar se revelando como o corpo de Cristo, mas nós entendemos que quando Cristo quiser alcançar, Ele vai alcançar. Pela sua soberania, com certeza Ele vai alcançar. No tempo dele, Ele vai alcançar. Mas, Tiago, então por quê? Por que existe tanta fome? Eu tenho... A Mayara, que tem me acompanhado mais de perto, eu tenho um trabalho, ela conhece, eu tenho um trabalho que é lá no Nordeste, onde eu realizo algumas viagens missionárias para o Nordeste. Inclusive, agora em janeiro, eu estarei levando um grupo de 20 pessoas para lá. E lá no Nordeste, tudo que eu falei, ela tem. No sertão do Brasil, tem um lugar entre a cidade de Juazeiro do Norte e a cidade de Milagres, mas ao norte, mas ao leste do Ceará, onde existem vários povoados. E a gente trabalha em um lugar lá chamado Café da Linha. E no Café da Linha, para os irmãos terem uma dimensão do quanto que o animismo é presente lá, e o animismo é essa doutrina que acredita que tudo é espiritual, tudo é espírito e tudo mais. As mulheres em sua fase de gravidez, elas ficam possuídas por um demônio e elas começam a bater em suas barrigas até abortar. E aí, quando elas abortam, elas enterram esses bebês em um cemitério que tem lá de fetos, no meio da cidade, e uma vez por ano a cidade se reunia. Eu digo se reunia porque isso tem diminuído muito lá. E eles, até 2 anos atrás, a primeira vez que eu fui, eles ainda faziam isso com muita frequência. Mas existe uma festa, uma vez por ano, onde a comunidade local lá ia até esse cemitério, eles prestavam culto dentro do cemitério, eles faziam um misticismo lá, eles prestavam culto aos fetos. Nesse mesmo lugar, essa cultura de orfandade na infância das crianças é muito intensa. Então o que acontece? As mulheres, 7, 5, 6 filhos, os homens precisam sair para trabalhar e esses homens nunca mais voltam. Só que os recursos que nós recebemos aqui, como São Paulo, esses recursos no Ceará não existe tanto. A degradação em relação ao Estado lá é muito crítico. E aí, então, esses recursos que nós temos em tamanha quantidade aqui, lá é muito limitado. Eu conheço algumas famílias lá que vivem apenas do Bolsa Família. Quando cai? Quando não cai, eles
é farofa, é farinha, eles comem lá, misturam e comem. As 3 primeiras vezes que eu fui, que foi as únicas vezes que eu fui até agora, a questão deles sentarem na mesma mesa que eu estava sentado era muito difícil. Raramente um povo local, uma pessoa local lá sentava na mesma mesa que eu comia, por conta realmente de um preconceito em relação a você é do sul, então você come 2 vezes por dia, né? Você é muito rico, eu não posso me assentar na sua mesa. E isso é uma cultura onde o povo lá tem. Nós temos quebrado isso com o poder da palavra. Acredito intensamente que a palavra tem poder para poder mudar culturas. Mas enfim, a ideia que eu quero trazer é: por que existe tudo isso, Thiago? De fato, meus irmãos, nós precisamos se manifestar como igreja para poder pregar o evangelho onde não é pregado e cumprir, tendo como Cristo cabeça a promessa feita a Abraão por Deus. Deus, ele disse que ele abençoaria aqueles que abençoassem o Israel de Deus, e ele amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem, mas que a partir da semente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E é muito fácil isso, é muito simples de entender. Cristo é a semente de Abraão e ele é o cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo e ele é o centro da igreja. A partir dele, a igreja é fundamentada. Ele é o fundamento da igreja. A partir dele, a igreja começa a crescer. E nós somos o corpo, tendo Cristo como cabeça. Logo, quando a promessa de Deus feita a Abraão, e essa promessa diz que ele abençoaria todas as famílias da terra, se dá por Cristo, e nós como corpo e como igreja fazemos parte de Cristo, essa promessa precisa fluir da gente. Você entende como isso é simples? A promessa de Deus a Abraão em relação a abençoar todas as famílias da terra parte através da igreja, parte a partir da igreja. Se nós como igreja não manifestarmos Cristo onde nós estamos, há um sério problema que nós precisamos resolver em relação a relacionamento com Deus, que é algo de fato nós não estamos entendendo, ou estamos passando desapercebido. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele vai alcançar quem Ele tiver para alcançar. As pessoas que tiverem que se encontrar com Ele, Ele irá alcançar, não importa quem seja, não importa a pessoa estiver lá no fim do mundo, Ele vai levantar alguém, vai falar através de uma pedra, vai dar um jeito para poder alcançar essa pessoa. Nós conseguimos ver a narrativa da reconciliação em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, você pode abrir na sua Bíblia, eu quero que você abra, para que você, pega um papelzinho e marque esse texto, depois medita nesse texto. Eu sou apaixonado pelo Ministério da Reconciliação, na qual Paulo narra em sua 2ª carta à igreja de Coríntios. Ele fala assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando. E olha, observe bem, Cristo já está desde o começo de tudo. A palavra fala em João 1, o João Evangelho, que a partir dele tudo se fez, ele era o verbo, ele é a palavra de Deus, e a partir dele tudo se fez. Enfim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e confia na palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, e essa é a nossa mensagem. A mensagem da salvação é que o povo que não está em Cristo, se reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa narrativa é incrível. E se você quer entender porque Deus amou tanto o mundo, mas amou tanto o mundo, que deu seu único filho, é por conta de toda essa promessa narrada durante a Bíblia. Você quer ver mais um relato disso? Nós vemos o livro de Oséias, o profeta Oséias. Deus, ele levanta Oséias, e é muito incrível esse texto, porque ele levanta Oséias, e Oséias, ele se casa com uma prostituta. E você se pergunta: Tiago, como que um homem de Deus, um profeta, pode se casar com uma prostituta? O foco da mensagem de Oséias é prostituta? De fato, não.
Toda narrativa é sobre Cristo. Toda narrativa bíblica vai relatar o Cristo. Aonde você, irmãos, desde a genealogia, tudo que você lê aqui, você necessariamente precisa encontrar Cristo nesse texto, porque ele está revelado. Então, Oséias se casa com uma prostituta. Oséias, ele é um tipo de Cristo, e a prostituta é um tipo de povo perdido, um povo que não se encontrou com ele ainda. E ele se casa. E qual que é o foco desse texto? Qual que é o foco dessa narrativa? De que Deus sendo Deus, ele se encontra e ele se relaciona com o povo, mesmo sendo um povo pecador, ele quer se encontrar com esse povo, ele quer se relacionar com esse povo, ele quer se casar com esse povo, porque a narrativa bíblica em Apocalipse fala sobre um casamento entre a noiva e o cordeiro, e ele quer viver com esse povo por toda a eternidade. Durante toda a eternidade, seja ela desde eternidade antes de Cristo, eternidade pós-Cristo, a narrativa bíblica vai falar que o Deus, ele quer se encontrar com um povo que ele está em total depravação, um povo que todos os dias, todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, tudo que esse povo faz é frustrar sua vida com Deus, a partir dele mesmo, porque Deus não frustra relacionamento com ninguém, ele sempre está presente, sempre está com os braços abertos para poder receber a gente, e aquele que recebeu ele como Pai, como Deus realmente. Meus irmãos, a partir dessa narrativa de 2 Coríntios 5, eu tenho alguns minutos ainda, 45? A partir dessa narrativa bíblica nós vemos o poder do amor de Deus, o amor de Deus encarnado em Cristo Jesus, que está reconciliando um mundo perdido, e não importa o grau de perdição que esse mundo está, ele está reconciliando. Sim, nós não podemos ter em nossos corações uma visão universalista, onde fala que todos serão salvos. De fato, nem todos serão salvos, e a Bíblia é muito clara com isso. De fato, todos conhecerão a Cristo? Não, nem todos conheceram a Cristo, mas aquele que recebeu ele, com certeza ele deu o poder dessa pessoa ser filha de Deus. Enquanto nós, como parte do corpo de Cristo, temos como dever não entender quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, mas pregar o Evangelho para toda criatura. Essa decisão de salvação não cabe a nós, mas a Cristo, e o que cabe a nós é para que a gente possa manifestar o Cristo aonde quer que a gente esteja. A ideia da igreja centrada, John Piper, ele vai falar sobre, ele narra em seu livro A Igreja Centrada, se eu não me engano é o nome, que aonde a igreja está, a partir de uma igreja missional, uma igreja que entende que aonde ela está implantada, e através dos seus membros, e aonde seus membros estão implantados, a partir desses lugares nós conseguimos reconciliar tudo aquilo, toda a profissão, ou seja, todas as áreas de influência com Deus. É muito real para os nossos dias. De fato, meus irmãos, nem todos foram chamados para viver como eu. E eu louvo muito a Deus por isso. Porque se tudo fosse missão, nada seria missão. Se tudo fosse simplesmente largar tudo e pregar o Evangelho, isso não seria missão. Porque o propósito, a ideia de Deus não é somente reconciliar as pessoas com Ele mesmo, mas transformar uma cultura caída, transformar um povo caído, transformar uma ideia caída, e redimir todas essas áreas, para que todas essas áreas Deus, Cristo possa ser Senhor. Nós temos uma ideia muito dualista. E essa ideia dualista foi implantada pela Igreja Católica, e essa ideia dualista, ela é uma divisão. É como se existisse uma linha entre a igreja, e quando você pisasse fora do templo, do prédio da igreja, você não fosse mais espiritual. Tudo que estiver lá fora não é espiritual. E a visão é que todos aqueles ministros, pastores, missionários, todas as pessoas estão mais próximas de Deus, quando a ideia do Evangelho não é essa. A ideia é que todos possam ser sacerdotes. E aí nós, como cristãos, devemos quebrar essa ideia dualista. Porque essa ideia dualista, ela tira o senhorio de Cristo onde não é espiritual, onde não é um ambiente espiritual. A ideia dualista fala assim que o Senhor, Cristo, ele não é Senhor sobre as esferas da sociedade, onde a religião ela não entra.
E aí o povo lá fora começou a falar assim, ok, então eles começaram a fazer músicas gospel, tudo gospel, começaram a se separar da gente. Ok, a gente não quer se relacionar com eles, a gente não quer ter uma intimidade, um relacionamento com eles. A ideia bíblica não é essa. A ideia bíblica é que o mundo ele possa conhecer a igreja e o poder transformador que a igreja veio para causar, através de Cristo. Por isso que Deus ele ama tanto o mundo, meus irmãos. Por isso que Deus ele ama tanto nós. Às vezes, e por muitas vezes, nós nos sentimos incapazes de realizar aquilo, ou nosso objetivo, ou para qual Deus nos chamou. Mas de fato, se Ele nos chamou, Ele é fiel a poder honrar aquilo que Ele falou. Ele cuida da gente. Ele tem manifestado a sua graça, a sua benevolência, a sua soberania, o seu poder, o seu amor, sobre tudo. Em tudo. Não existe um único centímetro quadrado, onde Cristo não clame que é dele. E você quer prova de amor maior que essa? Tudo está sob o senhorinho de Cristo. Por isso podemos descansar nossos corações, sabendo que o dia de ontem pertence a Deus, o dia de hoje pertence a Deus, e o dia de amanhã também pertence a Deus. Não é algo futuro. Deus ele já está na eternidade. Deus ele já viveu, ele simplesmente transcende tudo. Ele transcende a cultura, Deus ele transcende as ideias, transcende o tempo. Ele não se comporta em um limitado espaço de tempo, mas Ele é Senhor sobre tudo. E porque Ele é Senhor sobre tudo, devemos descansar os nossos corações, sabendo que toda autoridade foi dada para Cristo, e através de Cristo podemos manifestar o amor dEle aonde quer que a gente esteja. Meus irmãos, deu meu tempo, eu gostaria que você pudesse se levantar. A galera do louvor vai vir aqui, né? Queridos, eu queria orar com você. Eu poderia pregar hoje que você vai sair vitorioso, que suas vitórias seriam infinitas, que Deus ele te daria um monte de coisa, mas a ideia do Evangelho não é sobre dar, mas sobre receber quem Cristo é, todos os dias. Então eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que Deus ele possa, através de você, se revelar aonde você esteja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja durante o seu caminho, seja no supermercado que você visita. Eu quero orar para você, para que Deus, através de você, possa se encontrar com um mundo caído, um mundo estarrecido pelo pecado. Amém? Pode fechar seus olhos, meus irmãos. Deus, eu venho a partir de Cristo orar a Ti. Pai, eu oro a Ti para que a gente venha ter, Jesus, nossos corações sensíveis à Tua palavra. Senhor, que a gente não venha se deixar mover por doutrina, Jesus, que não expressa quem Tu és, Senhor. Jesus, o Teu amor por nós, Jesus, é infinito e grande, Pai. Senhor, que tudo que possa caber em nós, Pai, seja a Tua verdade, seja quem Tu és, Pai. Jesus, e através disso provaremos de um amor eterno, Jesus, um amor que não acaba, um amor, Jesus, que não mede esforço para poder se encontrar com o Seu povo. Senhor, obrigado pela narrativa bíblica, Jesus, porque através dela eu vejo, Jesus, que ao longo da história, apesar, Jesus, de tudo que aconteceu, o Senhor permaneceu fiel às Tuas palavras. O Senhor permaneceu, Jesus, fiel, Jesus, aquilo que o Senhor disse para Abraão, que todas as famílias sejam abençoadas. E eu me sinto abençoado, Jesus. Eu me sinto abençoado porque Cristo, Ele ressuscitou. Cristo, Ele ressuscitou, e eu posso ser reconciliado contigo, Pai, todos os dias. Todos os dias, e através disso, eu vejo o Seu imenso e furioso amor, Pai. O Seu poderoso amor, Pai. Jesus, que não coube, Jesus, em um espaço, Jesus, temporal, de momentos, Jesus, difíceis ao longo da história, mas transcendeu tudo e podemos, Jesus, hoje nos encontrar contigo, Pai. Em nome de Jesus, que esse povo, Pai, essa igreja, a Tua igreja,
esse amor. Jesus, esse amor narrado, Jesus, ao longo, Jesus, ao longo de 6.000 anos de história, Pai. Jesus, aonde quer que eles estejam, Jesus. Jesus, que a Bíblia, Jesus, seja o fundamento deles, Pai, para amar o mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
mas eu tô sentindo uma coisa muito forte dentro de mim. É bom quando a palavra ela nos confronta, quando ela nos faz pensar. Se você tá aqui nessa noite, é porque o amor de Deus ele te alcançou. É porque o Senhor diz: ei, eu te amo. Mas eu não te criei para você ficar aqui, não te criei para você ficar num grupo gospel. Eu te criei para ir e anunciar, ir e fazer a diferença. Seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no trabalho, seja com seu grupo de amigos, seja onde for. O meu amor te alcançou para que você leve esse amor a outras pessoas. Não é para parar na gente. O Senhor, Ele deseja te usar. Talvez, como o Thiago falou, tenha algum problema no seu relacionamento com Deus. Você não tem entendido o amor de Deus. Então eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor venha revelar o teu amor. Senhor, nós sabemos, nós entendemos o seu amor, Senhor. Mas talvez tenha alguém aqui ainda, Senhor, que não compreendeu com clareza o quanto o Senhor o ama. Não é que o Senhor não nos ame, Deus, é porque nós ainda tão corrompidos, Senhor, nós não entendemos, Senhor. Eu te clamo, Senhor, nesse momento que o Senhor venha abrir mente, Senhor. Que o Senhor venha revelar o seu amor. Que o Senhor venha constranger, Senhor, com o teu amor. Comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Comprar